Olá, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinhos? O Mago espera que sim. Tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal de Monge Mago. Meu nome é Wellington e o canal se chama de Monge Mago porque justamente na minha vida eu fui monge por 6 anos e hoje sou mago. E não é meme. Então seja muito mais que bem-vindo. Caso você curta esse conteúdo, caso você goste do canal, considere se inscrever e tornar-se um lindo, um belo bronheiro de sigilo. Você que já está inscrito no canal, você que já é um punheteiro de sigilo, já sabe suas funções, né? Curta, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda o vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de uma história assombrada, uma história de terror. E como vocês já sabem, hoje, quarta-feira, não diferente dos outros dias, de toda quarta-feira nesse canal, quase que de lei, né? Tirando quando tem uma live, um negocinho assim, mas quase que de lei. Quarta-feira é aquele vídeo maroto de causa dos inscritos. Aquele vídeo onde você manda os seus relatos e o Mago reage aqui com vocês. Prometo que não li o caso antes, vou ter a reação exata aqui com vocês, tá bom? Então, caso você queira, né, mandar o seu caso pra gente ler, pra gente reagir, para talvez o Mago entender melhor algo que você não soube explicar ou que você quer uma melhor compreensão, manda o seu caso para causos.mongeamago@gmail.com, repetindo, causos.mongeamago@gmail.com. O Mago faz questão de repetir, porque tem muita gente que me manda o caso pela DM do Instagram, pelo Messenger do Facebook, pelo WhatsApp, e não adianta. Se vocês mandarem esse relato lá, eu até vou ler, mas não posso trazer aqui, porque o Mago tem uma fila de causos que vocês mandam. O Mago lê em ordem, né? Eu não pulo causo, a não ser que seja algo muito babaca, ou que não seja um caos, assim, uma pergunta, né? Aí o Mago não traz aqui. Esse quadro é o quadro de causos, então qualquer experiência paranormal, sobrenatural que você teve, é bacana vocês mandarem pra gente reagir junto, beleza? Então tudo concentrado neste e-mail, causos.mongeamago@gmail.com. Agora, sem mais enrolação, bora pros causos da semana? Bora, né? E bom, o primeiro caso de hoje chama Cagada Mágica, entre parênteses, História de Família. Eita, esse é o título do e-mail. Olá, querido, tudo bem? Assistindo ao seu vídeo sobre choque de retorno, tive um insight sobre uma história antiga de família e que talvez finalmente tenha encontrado uma explicação. Se você está chegando agora, vê os vídeos do canal lá, porque tem o vídeo de choque de retorno, que é um vídeo bem interessante para você que gosta do rolê da magia. Bom, essa história se passa em 1979. Uau, faz um tempinho. Numa cidade que fica nos arredores de Governador Valadares, Minas Gerais. Nossa, já estive em Valadares. Pensa num lugar quente que só a diaba. Aquele bituru na barra, tudo quanto é vento de passar. Misericórdia. Minha avó, minha tia e meu tio frequentavam um terreiro e trabalhavam nele. Minha avó era médium de incorporação e manifestava até em casa mesmo. A família toda e alguns vizinhos já viram. Minha tia, a contragosto dos demais, fazia trabalhos para terceiros na casa dela. Entre parênteses, trabalhos de todo tipo, bastava pagar. Errada não tá. Um certo dia ela foi contratada por uma mulher para fazer um trabalho de destruição para a amante do marido. Errada está. Porém, após o trabalho feito, minha tia ficou muito doente e perdeu todo o cabelo. Ela tinha um cabelo longo, ruivo natural e liso, entre parênteses, o que na época era muito raro de se ver, apesar de ser uma característica genética relativamente comum na nossa família. E ela era conhecida por ter um cabelo muito bonito, e ela se orgulhava muito dele. Em suma, ela perdeu todo o cabelo, ficando completamente careca. Depois de um tempo, a saúde dela foi restaurada e o cabelo voltou a crescer, porém só crescia branco. O cabelo natural dela nunca mais voltou a ter cor alguma, muito menos ruivo. Como você pode imaginar, o caso da doença foi associado ao trabalho de destruição que ela tinha feito, que não afetou a contratante e sim a minha tia que realizou o trabalho. Depois disso, minha tia e minha avó abandonaram as práticas mágicas e se converteram a crente. Que bosta, né? Além de várias outras pessoas da família que ficaram muito assustadas com tudo, inclusive minha mãe, entre parênteses, para minha infelicidade. Sei bem. O que ocasionou que eu viesse a nascer numa família de religiosos fanáticos.
Depois disso tudo, meu tio foi o único que continuou mantendo a fé espírita dele. Um exemplo de pessoa ética e sã. O que é um alívio para mim, que vem de uma família de crentes surtados. Enfim, você acha que pode ter sido algum tipo de choque de retorno ou apenas uma infeliz coincidência? Beijos, adoro seu trabalho e me identifico muito com a sua história. Estou me planejando para entrar na sua próxima turma de mentoria. Se cuida, bacana, se planeja assim. Bom, vamos lá. É claramente um caso de choque de retorno, né? Primeiramente, choques de retorno em caso de destruição é quase certeiro. Então, quando você faz um trabalho tão pesado quanto, independente se é ético, se é antiético, não vamos entrar nesse quesito, mas quando fazemos um tipo de trabalho nesse nível, nós temos que sim ou sim estar preparados para o retorno que virá, tá bom? Porque virá, é certeza. Trabalhos de destruição e morte, trabalhos densos, assim, que você quer atacar alguém, quase sempre tem retorno. Mago, mas por quê? Eu queria entender também. Mas basicamente é uma energia muito intensa que tem que ser gerada e muito densa, consequentemente muito caótica, para ocasionar algo desse tipo. Então você lança essa energia, né, caótica, e consequentemente resquícios dela ficam no seu ambiente, nos seus corpos astrais, etc, 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 devido à densidade e à caoticidade dessa energia. Ela não é muito fácil de ser manipulada, entende? E ainda que você consiga manipulá-la de forma correta, ela vai passar por diversos níveis energéticos que ela terá que destruir para chegar a destruir a pessoa em si, o seu alvo. Então, para uma magia dessa funcionar, primeiro, é muito difícil, a pessoa tem que ser muito exímia no que faz, senão retorna, volta contra ela, a energia inteira rebota e acontece o que aconteceu com sua tia, né? Infelizmente, não é um caso incomum. Eu queria dizer que é um caso raro e tal, mas não. Na verdade, é um caso bem comum de choque de retorno, né? O choque de retorno, para quem não entende o que eu estou falando, veja o vídeo, né, que o mago fez sobre isso, mas basicamente é quando você lança uma energia e ela rebota contra você. Já ouviu aquele ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro? Pois é mais ou menos isso. Então, quando você lança uma energia, quando você faz um ritual de magia e lança essa energia ao universo ou para atingir um alvo específico, o magista, o trabalhador, o feiticeiro em questão, ele já deve se programar para evitar o choque de retorno, porque é certo que ele virá, né? Qualquer trabalho desse tipo ocasiona choque de retorno, em 100% dos casos, tá? Então, sim, foi um infeliz caso de choque de retorno, e o que me deixa mais triste não é nem ela ter ficado careca, né? É ela ter virado crente. É muito triste quando pessoas inexperientes fazem cagada mágica, e aí a cagada mágica é tão forte ou irreversível que em vez dela aprender com o erro e anotar isso como um aprendizado mágico, não. Ela vira crente, ela muda de religião, ela atribui isso ao diabo, né? Então, por isso que é muito importante você que quer se dedicar a esse nível de prática, ou a qualquer nível de prática esotérica, espírita, mágica, que você antes passe por um processo de desconstrução mental, né? A nossa mente, inconscientemente, ela é programada para ter crenças limitantes cristãs. Afinal de contas, toda a nossa geração ocidental, avós, bisavós, tataravós, foram catequizados, foram cristianizados. A cultura cristã está no cerne da nossa sociedade, está no inconsciente coletivo. Então, desconstruir uma mentalidade cristã é necessário para que você não venha terminar como um crente, porque acredite, você vai fazer cagada mágica. 100% de certeza. Se você não fizer, a sua vida mágica não vai ter nem graça, né? Então, é o que eu falo. A magia, ela é complicada nesse sentido, porque você vai cometer cagada mágica. E se você não tiver uma mente forte para entender que o seu erro é uma fonte de aprendizado, você se converte. Você vira crente. Porque é fácil cair na falácia de o diabo tá te usando, tá te manipulando e agora você tem que aceitar Jesus e se converter, sabe? É muito fácil cair nesse tipo de conversinha.
Então, o mais triste da história é que toda a família virou crente por causa disso, né? Eu, particularmente, acho que é mais triste do que perder o cabelo. Mas é isso, que tem aprendido a lição, pelo menos, né? Claro que ela não aprendeu lição nenhuma, porque ela simplesmente largou tudo e virou crente por não compreender o mistério que estava por detrás daquilo tudo, né? O medo falou mais alto, e aí é como o cristianismo sempre converte as pessoas, né? Sempre foi pelo medo e sempre será pelo medo. É triste. Bom, o segundo causo de hoje, vamos lá. Causo de vingança. Eita, hoje tá leve a coisa, né? É destruição da amante, é vingança, é uma cachorrada só. Já faz 1 ano que passei, meu caro mago, a me dedicar a assuntos ocultos. Parabéns, neófita. Depois de uma longa caminhada de ateísmo e numa depressão profunda, comecei uma caminhada na magia aos 22 anos, tentando solucionar as complicadas tramas da minha vida. Eu estudo um cursinho pré-vestibular. Eu achei interessante isso. Tentando solucionar as complicadas tramas da minha vida. Só vou abrir um parênteses aqui para agradecer a sinceridade, porque quase 99% das pessoas entram na magia para resolver BO. Dificilmente você vai encontrar alguém que, eu entrei por um chamado extraordinário, eu entrei porque eu encontrei a espiritualidade que me completa. Não, é geralmente porque a vida tá lascada e quer resolver mesmo. Eu estudo num cursinho pré-vestibular e não consegui estudar direito o ano todo, devido a crises depressivas muito intensas. Há alguns meses atrás, não consegui interagir com ninguém do cursinho, mas fiz uma amizade com um garoto da minha idade. Esse me colocava apelidos. Frequentemente praticava rituais de cura e estendia minhas mãos para orar aos anjos, na esperança de que eles me confortassem no meu desespero. Eu não conseguia copiar na sala e me trancava no banheiro para chorar. Dessa maneira, foi assim que me ocorreu a ideia de pedir ajuda ao meu colega, que ocasionalmente me chamava de Luna Lovegood, devido ao meu olhar vazio. Luna é a lunática do Harry Potter, né? Pra quem não sabe, assista Harry Potter e a Ordem da Fênix, ou de preferência leia o livro. Ele parecia uma boa pessoa. Pedi que ele me emprestasse seu caderno para eu copiar o que tinha passado nas últimas semanas. E, inesperadamente, ele se mostrou de tamanha má vontade e disse que eu era uma irresponsável por não copiar nada, que não ia ser aprovado em nenhuma universidade, que não sabia o porquê de eu estar lá se não fazia nada. Nervosa, comecei a me explicar que eu sofria de crises muito intensas e não tinha vontade de levantar da cama em muitos dias, que eu estava tentando. Meu colega apenas me olhou torto e eu saí de perto dele desconfortável, indo me trancar no banheiro mais uma vez. Quando cheguei em casa, decidi que eu ia me vingar de alguma maneira, mas não estava disposta a fazer um ritual de Goetia. Me parece tão fútil e tão intenso esse desejo. Meu único ritual de Goetia tinha sido com o Daimon Vápula, há algum tempo. Meus amigos mais próximos da magia não levam muito a sério o patchworking, e eu também não levava. E não é pra levar mesmo não. Resolvi tentar com o livro LDE. LDE? Acendi uma vela preta, coloquei o nome do sujeito e uma foto, li sobre um daimon que causava infortúnios chamado Sarciel. Fiz meus banimentos e um patchworking para ele. No outro dia nada aconteceu, mas depois de uma semana, meu colega faltou às aulas e eu perguntei às pessoas que andavam com ele o que tinha acontecido. Eles me disseram que ele estava doente. Fiquei empolgada, não esperava que tivesse nenhum resultado. Ele voltou às aulas na outra semana e parecia abatido. Não me cumprimentou, nem me chamou de Luna. Novamente, após uma semana de aula, ele voltou a faltar, e dessa vez soube de um acidente de moto havia acontecido com ele e sua namorada. Ele ficou em casa por quase um mês, e agora voltou às aulas, seus braços cheios de cicatrizes. Demitido do seu trabalho e sem namorada. Esse é o meu caso. Quanto a mim, dei um tempo na magia, pois estava me sentindo bem cansada de tudo. Porém, continuarei na minha jornada, e esta é a história do meu primeiro ataque. Tá, vamos lá. É complicado, porque só o dono da dor sabe o quanto dói, né? Mas julgando de fora, me parece bem fútil o motivo do seu ataque, né? Você atacar alguém porque essa pessoa simplesmente não se compadeceu da sua depressão, sabe? É um tanto quanto egoísta demais, talvez? Não sei, né? Eu não sei até que ponto você teria o porquê de recorrer a uma magia para fazer isso.
Aqui eu poderia ser muito polêmico com o meu senso ético, né? Porque eu sou bem contra rituais desse tipo, sabe? A não ser em último caso. Mas eu não estou aqui para fazer um julgamento moral, e sim para entender a situação, né? Primeiro, patchworking é uma prática execrável, né? Pode funcionar como no teu caso? Funciona. Não é que não é funcional. Porque o patchworking, ele é uma técnica de projeção da consciência. Se você consegue projetar a sua consciência, você consegue fazer o patchworking. Então, funciona? Funciona. É recomendável? De maneira alguma. Ainda mais chamando uma entidade dessa. E você percebe o retorno no fato de você ter desistido da prática mágica, né? Quando você se liga a uma entidade nesse nível mental, a entidade também se liga a você. E a sua mente. Não é só você que vai ao reino dela. Ela vem ao seu reino interior, não exterior. Quando nós fazemos uma prática cerimonial de evocação formal, nós limitamos a ação da entidade dentro de um triângulo da arte. Isso não permite que a entidade tenha acesso ao nosso interior de forma livre e deliberada, como acontece nas práticas de patchworking. Então, não, a sua prática não foi bacana. Não me peça para achar louvável e te dar parabéns por isso, porque não é bacana, não é nem um pouco interessante, eu diria, mas você obteve seu resultado. E aí eu te pergunto, isso te fez bem? Esse é o questionamento que eu deixo. Isso te fez bem? Porque a frase do Chaves, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Entretanto, o gosto da vingança é saboroso. Mas aí eu te pergunto, isso só foi bom? Que se associa ao fútil e ao ego? Ou isso de alguma forma te fez bem? Porque não me parece que te fez bem, sendo muito honesto. Me parece que só foi bom. Porque assim, se de fato tivesse feito bem o seu ritual, o seu patchworking, né? O cara teria aprendido uma lição com tudo isso, né? Ou teria feito alguma forma de você conseguir com ele ou com outra pessoa que te emprestasse, né, o caderno e tudo mais, para que você copiasse a matéria. Mas não, o cara se acidentou, o cara perdeu a namorada, o cara foi amaldiçoado, você ferrou a vida do cara simplesmente porque ele não quis te emprestar um caderno, sabe? Repito, não é meu dever julgar, porque só o dono da dor sabe o quanto dói. Mas emitindo um critério aqui de avaliação mágica, se eu pudesse ser o seu mentor, você com certeza levaria uma bronca daquelas, né? Ainda bem que eu não sou. Porque se eu pudesse ser, você levaria 2 broncas. Primeiro, por praticar patchworking, é uma técnica execrável. Segundo, porque o que você fez não te ajudou. Não te beneficiou em nada, sabe? Se você tivesse feito uma maldição para a pessoa aprender uma lição e que ela reconsiderasse o que ela fez, beleza, bacana. Aí ela viesse te pedir desculpas, ela viesse, sabe? Mas não. O cara se acidentou, o cara se fudeu, você podia ter matado o cara numa dessa por algo fútil, tá ligado? Então assim, quem somos nós pra julgar? Mas já julgando, não é mesmo, amores? Vamos pro próximo caso, que senão eu teria muito o que falar disso aqui. Bom, meus causos é o título do próximo e-mail. Oi, titia, tudo bem? Por favor, prefiro não dizer o meu nome. Tranquilo. Parabéns pelo seu trabalho, você é uma pessoa admirável, sou muito seu fã, e agora que já maratonei o canal inteiro, tá dando vazio no coração. Calma, não precisa de vazio no coração, que toda semana esse mago entrega conteúdo. Tem conteúdo aqui, tem conteúdo no TikTok, tem conteúdo no Instagram, conteúdo mágico não falta pra vocês. Então nada de ficar com vazio e solidão, hein? Ai, ai, ai. Segue minha colaboração para os causos. O título é Filantropia no Cemitério, melhor não. Vamos lá. Lá no começo da minha caminhada, bem menino de tudo, certa vez fui num cemitério com minha namorada da época e fomos visitar um familiar dela que tinha sido enterrado ali. Ele era recém-falecido, tipo menos de 2 anos, e era suicida.
Então na época eu ficava muito preocupado em poder fazer algum bem para ele, já que provavelmente não devia ter ido para algum lugar muito agradável no post-mortem. Quando chegamos no local da lápide dele, eu fiquei meio sem saber o que fazer e pensei, bem, vou mentalizar energias positivas para ele, rezar alguma coisa, pode ajudar. E daí fechei os olhos e mentalizei ele ali embaixo da terra e fui tentando conectar mentalmente. A partir dali até a região onde ele estaria com seu espírito consciência, e mentalizar ele brilhando, com luz, pensamento positivo, etc. Neste momento, ainda de olhos fechados na concentração, percebi de relance as outras sepulturas por dentro de uma cena meio Walking Dead etérica. Centenas de mortos ali parados. Eu já tinha tido alguns sonhos lúcidos, onde mortos apareciam meio em decomposição, mas ainda falando e pensando. Mas dessa vez era algo novo e que eu sentia mais calafrio no físico. E quando eu olhei para eles, eles perceberam e vieram atrás de mim. Nessa hora assustei e abri os olhos para fugir dali. Falei com minha namorada para sairmos e daí já comecei a me sentir mal, com muita tristeza, frio, fraqueza, sufoco. E quando chegamos na porta do cemitério, precisei sentar e comecei a chorar. Demorou um tempo e consegui me recompor para irmos embora. Mas os reflexos da sensação ruim demoraram algumas horas para melhorar 100%. Depois disso, toda vez que vou no cemitério, me concentro bem no físico para não sentir nada do que tiver ali energeticamente. Abração. Aqui temos um exemplo claro do porquê não fazer patchworking sem uma grande preparação prévia. O que esse menino fez, que ele destacou como técnica de visualização mental, é projeção da consciência. E isso é patchworking, né? Ele estava na frente da lápide de um suicida e falou, eu vou lá, né? Afinal de contas, o que isso vai dar mal? Vou vibrar positivo. E aí ele vai. E claro, quando você olha para o abismo te olha de volta. Não tem como, meu anjo, ser diferente. E aí ele começa a passar mal, suar frio, porque se engana quem pensa que essas experiências não tocam o nosso físico, tá? Achando que o patchworking vai ser só uma experiência mental. Se engana, né? E aí, o que acontece? Ele projeta a consciência dele até onde esse morto supostamente estava. O morto com certeza não estava num lugar muito bom, né? Porque o problema do espírito que se suicida é ele pensar que isso vai terminar ali no ato. E para a infelicidade dele, o sofrimento só se prolonga por um tempo sem fim, né? Então, é complicado. Muito, muito, muito complicado. E aí ele foi se projetar, começou a passar mal, passar muito mal. Então, com esse caos, a gente complementa o caos anterior, né? Por que não fazer patchworking? Porque a chance de dar merda é grande, né? Quando você projeta a sua consciência, ou você está muito preparado e bem armado astralmente para o que você está fazendo, ou vai dar merda. Se não der merda no momento presente, vai dar merda futuramente. Isso porque ele não relatou se supostamente ele ainda não teve perturbação em sonho, na casa, nos ambientes que ele estava. Porque uma vez que você abre esse portal de conexão da sua consciência com esse reino, com essa entidade, fica fácil para elas te acessarem, né? Eu nunca esqueço, aproveitando esse gancho de patchworking ainda, um caos onde uma menina relatou pra mim, eu não compartilhei, mas uma menina compartilhou pra mim que fez patchworking com Bunny. E ela fez o patchwork uma vez e começou a ganhar muito dinheiro, ou seja, patchworking dando certo, beleza. Aí ela continuou fazendo e Bunny começou a pedir coisas pra ela começou a ouvir vozes na cabeça dela, do nada, em momentos aleatórios. E aí ela achou que era coisa da cabeça dela e começou a perder dinheiro. Aí ela começou a pagar oferendas e começou a ganhar mais dinheiro. Só que Bunny é um espírito letrado, começou a pedir muito mais para dar migalhas para ela. Resumindo, ela estava investindo praticamente tudo que ela estava ganhando em fazer oferendas astronômicas pro Daimon, né? E aí ela parou porque ela não tinha condições. Ela falou, olha, não dá mais para te ofertar nada mais do que isso. E aí ela ouviu o Bunny falando na cabeça dela que, então tá bom. E aí ela perdeu tudo que ela tinha ao ponto de estar morando na casa de parentes, perdeu a casa própria, perdeu o casamento, perdeu o guarda de filhos, estava usando droga, ou seja, a vida da pessoa descambou.
Isso é um caso grave dentre os que eu atendo por mês de técnicas de patchwork. Então, assim, a experiência comprova por vários praticantes que o seu efeito pode funcionar, o seu intento funciona no patchwork, funciona porque é uma técnica real de projeção de consciência. Não vai funcionar. Agora, isso cria uma ligação direta com uma entidade ali. E se for uma entidade densa ou trickster, essa entidade ela pode te lascar. Anjo também, não se engane. Então a minha recomendação é: não façam esse tipo de prática. Mago, então a gente não pode rezar pelos mortos? Pode, mas o que ele fez aqui não foi rezar pelos mortos, foi fazer uma projeção da mente, visualização ativa. Tudo isso é uma técnica mágica. Então você não precisa, e ainda mais no ponto de força, né? Ele estava no ponto de força daquelas entidades que é o cemitério. Então é muito intenso, né, a energia. O caso anterior também, né? A moça fez o patchworking com a entidade, deu certo, a pessoa se lascou, mas e ela? O que ela ganhou com isso? Nada, né? Então assim, cuidado, tá bom? O mago sempre vai alertar. Não adianta querer trazer relatos de que patchworking é bom, porque no momento ele pode funcionar. Mas depois as consequências vêm, e geralmente elas vêm bem pesada com o tempo, tá bom? Eu faço minhas as palavras de Eliphas Levi, né? Levi, ele foi uma pessoa que praticou pouco ritual, ele era um grande teórico da magia, mas as práticas dele de evocação mágica mesmo, se não me engano, foram 2 ou 3 só ao longo de toda a sua carreira. Por quê? Porque Levi ele costumava dizer que quando nós interferimos no curso natural da vida com evocação mágica, essa evocação ela reverberará ao longo de toda a nossa vida. E que é um engano primário, né? Um engano de criança, ingenuidade, achar que aquilo não vai afetar a sua vida para além do ritual ou da sua intenção. Então assim, tenham consciência de que um ritual ele não é apenas um ritual temporal. Tenham essa consciência, tá? Porque o pessoal que se envolve nesse rolê de magia geralmente está querendo resolver os BO da vida. E aí vê que um deu certo, começa a transformar tudo na vida dependendo de magia. E a sua vida ela tem um curso natural a ser vivido. Não se esqueçam disso. Tudo bem, a sua realidade é você quem cria? Mas cria a sua realidade sem ter que ser dependente de entidade ou de magia o tempo inteiro, né? E ainda que tenha que ser, faça um ritual formal. É mais demorado, vai exigir um longo treinamento, mas a chance de dar merda é bem menor, tá bom? Então, que os causos de hoje tenham ensinado pra gente, primeiro, que patchwork é uma prática execrável, né? Fora do que ele é programado para ser, viagem às esferas da árvore da vida, viagem aos reinos elementais, viagem astral, scrying. Fora isso, o patchworking ele não é para ser usado em evocação. Não foi para isso que a técnica foi desenvolvida. Então, cautela, meu povo. Não façam esse tipo de prática porque vai dar merda. Se não der merda em curto prazo, a longo prazo dá. Escuta o que eu tô falando. E às vezes é merda irreversível, tá? Às vezes é totalmente irreversível e você vai se lascar e é isso. Então assim, cuidado, tá bom? O mago deixa esse alerta aqui porque os causos de hoje foram bem pesados, tá? E não teria como terminar de forma alegre, porque os causos foram pesados, né? Foi caso de cemitério, de suicida, caso de tentar atacar o outro simplesmente porque o outro não quis te ajudar, sabe? Umas coisas assim que, meu Deus, né? Meu Deus. Então, é o que eu falo. Pessoas imaturas dentro da magia costumam fazer cagada. E tá tudo bem se você aprender. Agora, se você não aprender e se orgulhar disso, aí nós temos um grave problema, tá bom? Então, meu povo, caso você esteja precisando de um trabalho de magia... lembrando, hoje, se você estiver assistindo esse vídeo quando ele sair, hoje, quarta-feira, né, dia do nosso o quê, gente? O que eu ia falar? Esqueci. Sim, lembrando. Se você está vendo esse vídeo na quarta-feira, sexta-feira teremos o rito coletivo de Greymory. Então, se você está vendo esse vídeo na quarta-feira, final de setembro de 2022, quinta-feira, amanhã, é o último dia para se inscrever para o ritual.
Não tem choro nem vela. Depois, ai, Mago, quando vai ser o próximo de... Já tem gente me perguntando quando vai ser o próximo de Grêmore. Gente, eu não sei. Eu faço pelo menos 2 no ano. Esse ano já não vai ter mais, eu garanto. Então, assim, corre e garanta a sua vaga, tá bom? Caso você esteja precisando de trabalho de magia, uma consulta oracular, um serviço de cartas, de tarô, de leitura de bola de cristal, chama que o Mago faz acontecer. Mago, quero me formar com você, quero me especializar, sei lá. Bom, o Mago, tem muita gente ultimamente me perguntando sobre minha mentoria por causa de uma live que eu fiz com outro canal. Gente, a mentoria, o Mago ele abre uma turma por ano, ou às vezes 2, depende de como vai o andamento da turma, que é desenvolvimento mágico mesmo, para a pessoa caminhar do jeito certo, sabe? Então, são vagas limitadas, o Mago abre poucas vagas, porque eu acompanho essas pessoas de perto, são praticamente filhos espirituais meus, eu vou acompanhar você do 0 até um nível intermediário de magia, você tem que se dedicar pra cacete, né? Então é treinamento mágico sério. Então por isso não dá pra abrir várias turmas, por isso não dá pra eu gravar um curso, tem que ser mentoria mesmo, porque eu tenho que acompanhar relatório mensal, acompanhar o seu progresso. Se você não estiver progredindo, eu tenho que te expulsar da turma. Então assim, eu tenho que acompanhar muito de perto mesmo, né? Como um mentor. Então não vai ter mentoria de turma, né? De magia cerimonial esse ano. Mas no próximo ano, lá para janeiro ou fevereiro mesmo, eu já abrirei novas vagas. Então, se prepara financeiramente, porque o Mago ele cobra 900 a R$1.000 a mentoria, mas é uma mentoria, né, que vai durar aí praticamente o ano, né? Essa turma que tá vigente, eu comecei com eles em março, se eu não me engano. Acho que começou lá em março do ano passado, de 2020. Não, março de 2022. E estamos até agora e provavelmente a mentoria vai se estender até novembro ou dezembro, né? Porque as práticas exigem tempo, né? Então, assim, é isso. Também, se vocês... Mas, né, enquanto não vem a próxima mentoria, o Mago está programando uma turma de Hecate. O que será isso? Também vai ser uma mentoria para quem deseja aprender o culto a Hecate. Uma bruxa, um bruxo hecatino, como desenvolver o culto, como usar Hecate na magia cerimonial, como eu faço. Tudo isso vai ser aprendido e desenvolvido em turma, tá? Então, se você tem um desejo de experimentar como vai ser, como não vai ser, etc, 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 então nós teremos aí a turma de desenvolvimento na bruxaria ou na magia hecatina. Não é a mentoria de magia cerimonial, são coisas que vão para caminhos totalmente diferentes, tá? Mas se cruzam em determinado momento. Então, caso você queira, o Mago vai abrir as vagas provavelmente no início de outubro, tá bom? Eu vou ver, não tô dando certeza, porque eu tô preparando o material, eu preciso ter pelo menos o material começado para iniciar a turma, né? Como vai ser a mentoria, é material mensal que eu tenho que fazer. Então o Mago está preparando isso, mas se você quiser, já se prepare. Vai ser uma mentoria longa também, então prepare, né? Financeiramente, prepare para se dedicar, porque você vai ser dedicação diária, vai ser treinamento diário, vai ter ritual mensal. Então assim, você precisa estar disposto a fazer isso. Eu quero começar a turma próximo do Halloween, né? O grande Samhain no hemisfério norte, que é bem dedicado a Hecate, tá bom? Ou no início de novembro, que é um festejo de Hecate próprio que nós temos lá. Começar bem com a turma, tá bom? Então, se você quiser, se você pretende, se você tem essa intenção, já fica de olho, porque o Mago vai abrir a turma. Eu vou fazer um post oficial no Instagram de um curso, né? Vai ser uma mentoria, não vai ser um curso porque não vai ser gravado. Vai ser uma mentoria onde nós vamos ter videoaulas, nós vamos ter acompanhamento de relatório, desenvolvimento, grupo fechado. Então vai ser bem bacana. Rituais próprios para a turma, formar uma egrégora ali, hecatina, vai ser bem bacana, tá bom? Então caso você tenha esse interesse, lembrando, não é mais pro lado cerimonial, aqui a gente vai mexer com erva, com pedra, muito mais tribal a coisa, tá bom? Caso você queira, então fica aí a dica. E por isso que o Mago tá falando das duas, tá? Desculpa me estender um pouco no jabá, mas é pra você saber. Vai ter turma de mentoria ano que vem, de magia cerimonial, que foge de Hecate. Magia cerimonial, nós vamos pegar a tradição cerimonial e tudo mais.
E esse ano ainda eu pretendo abrir a mentoria com Hecate, né? Que aí é para quem quer desenvolver especialmente um culto, uma devoção, uma intimidade com Hecate, que para quem não sabe é a rainha da magia, rainha dos espíritos, rainha do submundo, e ela traz uma autoridade muito particular para o magista. Então, se você tem esse interesse de se aproximar dessa deidade, tá aí uma oportunidade ainda esse ano. Mas se você quer aprender magia cerimonial, aí você espera no que vem. Ou faz as duas, pode ser também. Como você preferir e suas condições arcarem. Lembrando ainda que temos curso... Ó quanta coisa tem pra você aprender no canal. Depois fala que o mago não ensina, que o mago não quer... Tem curso de Scrying, módulo iniciante, para você que quer aprender a treinar na bola de cristal, no espelho negro, na taça, visualizar as coisas, né? Fazer a sua projeção de consciência, o seu patchworking no objeto, né? Reflexivo, tá aí o curso. Também nós temos o curso de tarô completaço, que vai do iniciante básico ao avançado. Esse é um curso mais completo, portanto um pouco mais caro, obviamente, mas são mais de 50 aulas, uma apostila que é praticamente um livro com mais de 200 páginas, então assim, é um curso completaço. Esse também gravado, você faz no seu tempo, no seu ritmo, diferente de mentoria que tem um ritmo próprio, tá bom? Então é isso, gente. Demais. Fiquem bem, abominem o biruliro e falou!